Diga amém. Quando vocês estão felizes de estar na casa do Senhor, diga amém. Tem alguns mistérios que eu tenho muita vontade de descobrir. O primeiro deles é por que a gente senta tão separado e distante da frente da igreja. Eu vou imaginar que é porque os irmãos querem ver melhor lá de trás, né? É uma visão melhor daqui da frente, certo? Gostoso é sentar aqui na frente, gente. A gente fica pertinho um do outro, dá para olhar melhor. Tem um ensaísta que eu gosto bastante, que ele fez um livro, é o José Inácio Faus. Ele tem um livro chamado Desafio na Pós-Modernidade. Aí esse livro que ele escreveu, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o mundo começou a dar errado a partir do momento que criaram um jogo chamado o Jogo da Vida. Vocês conhecem o Jogo da Vida? Quem conhece o Jogo da Vida? Conhece não? É tipo um banco imobiliário. Quem conhece o banco imobiliário? Pronto, todo mundo conhece o banco imobiliário, né? O que é o jogo da vida? O jogo da vida é um joguinho onde a pessoa pode escolher o que é que ela vai ser. Ela escolhe uma vida para ela. Esse jogo ele é tão antigo que ele remete à época da escravidão. Ele passou pela época da escravidão, ele passou pelos períodos coloniais, ele passou pelos períodos de expansão da construção das nações, ele chegou à era moderna e chegou à era pós-moderna. O que é que o jogo da vida ele ensina para a gente? O jogo da vida ensina para a gente que a gente pode construir a nossa vida do jeito que a gente quiser. E pastor, o que é que isso tem a ver com o que o senhor vai falar hoje à noite? Antigamente, todas as pessoas viviam mais ou menos semelhantes. Elas tinham uma construção de vida muito linear. Talvez sua avó viveu desse jeito. A gente tinha uma infância, a gente tinha uma juventude, não existia adolescência, esse conceito é recente. Nessa juventude você arrumava uma namorada ou um namorado, você casava, você tinha filhos, você vivia para sua família, você envelhecia, você morria. Isso era uma vida padrão. Esse ensaísta, o José Inácio, ele fala que o jogo da vida prejudicou essa rota. Porque o jogo da vida fez o seguinte: ele permitiu as pessoas começarem a imaginar a sua vida fora desse padrão estabelecido. E as pessoas começaram a dizer o seguinte: eu não necessariamente preciso casar. E se eu casar, eu não necessariamente preciso ter filhos. E eu não preciso necessariamente nem casar, nem ter filhos. E nem ter um emprego. E se eu tiver um emprego, eu não quero ter um emprego formal, eu quero ter um emprego alternativo. Então esse é um dos desafios da pós-modernidade, porque ele começou fazendo que as pessoas tivessem autonomia sobre o seu próprio futuro. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Talvez um dos personagens mais famosos da palavra de Deus é Davi. Para vocês terem ideia, Davi é citado mais de 1000 vezes na Bíblia. Existem 3 vezes mais citações sobre Davi do que sobre Abraão. 3 vezes mais citação sobre Davi do que sobre Moisés. Davi é mais citado na Bíblia do que o próprio Jesus. Jesus é chamado 12 vezes na palavra como filho de Davi. Davi é um personagem ímpar. E é interessante acompanhar a vida de Davi, porque ela parece um jogo da vida. A vida de Davi foi muito cheia de altos e baixos. Davi era um cara que vivia, tem um termo em inglês que se chama in the edge. O que é in the edge? É no limite. Tudo em Davi era meio que no limite. Davi era um cara que tinha excentricidades, era um cara apaixonante, era um cara apaixonado, era um cara que teve uma vida muito produtiva. Tem muita história para contar. E bate uma curiosidade quando você vai pensar sobre a vida de Davi, o que Davi teria para relatar em poucas palavras como é que foi sua vida? Ontem à noite, dia 10 de julho, foi o aniversário do meu pai. Ele fez 79 anos. Bênção de Deus, agradecimento. E quando chega datas assim, a gente costuma refletir, né? É engraçado, um dos desafios, falando de pós-modernidade, né? Um dos desafios desse tempo moderno é você parar para pensar. Parece que quando você para pensar, você não está produzindo alguma coisa, significa que você está desocupado. E eu fico preocupado com isso.
Um povo que não pensa sobre a sua própria vida, um povo que não reflete, um povo que não avalia, um povo que não consegue sentar na solitude, sozinho, parar e refletir. O que ele pode se tornar? Uma máquina de produção? Uma máquina de reprodução? Uma máquina de fazer coisas e depois se frustrar pela quantidade de coisas que fez? Eu fico preocupado quando eu perco meus tempos ali parado, refletindo sobre a vida, e eu começo a me cobrar quanto a isso. Eu deveria estar fazendo alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou refletindo, eu estou pensando, eu estou avaliando. Meu pai fez 79 anos, e eu me lembrei que eu cheguei a ver meu pai com a minha idade. Eu acho que essa é uma crise de todo filho. Quando ele olha e diz assim: eu lembro do meu pai com a minha idade. Hoje sou eu que tenho a idade do meu pai. O que meu pai viveu e o que é que eu não vivi? Por que caminhos meu pai passou e eu não passei? Por onde meu pai foi e eu não fui? Se eu fosse escrever sobre a minha vida em poucas linhas, o que é que eu escreveria que meu pai escreveria? E eu fico vendo a história do meu pai a partir da idade que eu me lembro dele, e eu vejo quanto ele fez coisas que ao meu ponto de vista são lineares, mas que talvez ao ponto de vista dele sejam aventuras fantásticas. Trocar a fralda de um menino, eu nunca troquei fralda de bebê, eu não tenho filhos. Primeira vez que talvez eu respondi meu pai, ele se decepcionou comigo e disse: caramba, ele fala desse jeito. Se despedir da minha mãe, que morreu mais cedo. A minha esposa é viva. A palavra de Deus tem um ensinamento profundo, e ela reserva um capítulo, uma parte de um capítulo, de 2 Samuel, capítulo 23, que vocês vão abrir agora comigo, do versículo 1 ao versículo 7, aonde o rei Davi tem a capacidade de dizer suas últimas palavras. O rei Davi vai fazer um resumo da sua vida, e eu quero avaliar esse resumo junto com vocês, porque eu quero que vocês voltem para a casa de vocês e façam o exercício de refletir sobre a vida de vocês. O que você colocaria como as suas últimas palavras de vida? O que você escreveria para resumir a sua caminhada aqui sobre essa terra? Como é que você se avalia? Eu não sei vocês, mas eu tenho o exercício de entrar no perfil das pessoas e ler o que está escrito no perfil delas. Eu gosto de fazer isso. E geralmente, quando a pessoa tem uma profissão muito elevada, ela se define como a profissão dela. Não sei se vocês já viram isso. Se ela tem uma graduação muito elevada, ela bota assim: pós-doc em tal, pós-doutor, PhD em não sei o que, não sei o que. Mas é difícil você olhar a página da pessoa e está escrito assim: reciclador de lixo. Ele não bota isso. Não é difícil colocar isso? Pandeirista na banda, tal. O que é que ele faz? Toca pandeiro. Não bota isso. Você bota músico. Vendedor de sapato na Casa Pio. Tem não. Interessante essa questão, não é de você se definir. Se definir é se pensar é se avaliar. Se avaliar é um desafio, porque você tem que olhar para a sua própria vida. E é legal entender como Davi gastou tempo da sua velhice para avaliar a sua própria vida e escrevê-la para a gente. E eu tenho muita curiosidade de entender como é que Davi se via, como é que Davi se entendia, como é que ele avaliava a sua própria vida, como é que ele enxergou os seus anos de caminhada. Quem são as palavras mais mencionadas no resumo da sua vida? Pastor, só está falando sobre um epitáfio? Não. Epitáfio são aquelas frases que são colocadas no caixão, certo? Epitáfios, em grego, é as frases que você coloca no seu caixão. Dimitri, viveu bem, comeu muito, entendeu? Tipo assim, a frase que você colocaria no seu caixão. Não é um epitáfio, é uma memória de um rei que está contando nos seus últimos momentos de vida a sua história. E é legal esse capítulo, e eu quero que vocês em casa sejam convidados a relê-lo, para ver o resumo que Davi faz e quais são as observâncias dessa vida cheia de aventura, quais são os recortes que Davi seleciona para que a gente hoje, em 2024, dia 11 de julho, venhamos a refletir acerca disso. Vamos abrir a Bíblia juntos? São estas
as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Escrevia bem esse cara, né? Falava bonito. Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os homens malignos serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, clamamos a Ti, exaltamos o Seu nome, a Tua palavra já foi ministrada nas orações, nos louvores, e agora, Senhor, vamos escutá-la através do Teu servo, da palavra falada. Usa-me, Senhor, de forma alguma eu quero atrapalhar a Tua palavra, me esvazia e me enche de Ti, que Teu Santo Espírito fale aquilo que Ele quer falar. Traz ao nosso coração a Tua palavra de forma viva, aplicável, de forma palpável, de forma que a gente possa experimentá-la, vivenciá-la no nosso dia a dia. Cuida da Tua igreja, ministra ao coração da Tua igreja. Queremos aprender de Ti, queremos viver mais próximos de Ti, queremos experimentar a Tua palavra. Só entre no nosso coração de forma veloz, de forma furiosa e de forma transformadora. Amamos o Senhor, amamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Davi começa a sua reflexão acerca da sua vida no versículo 1. Eu vou pedir ajuda da mídia para me auxiliar nesses versículos, inclusive nos versículos paralelos que eu vou trabalhar com vocês. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Olha só, a primeira coisa que Davi destacou foi o nome de quem? Do seu pai. A primeira coisa que ele destacou foi a origem dele. Nós estamos falando do homem mais famoso de Israel. Nós estamos falando do homem mais conhecido de Israel. Nós estamos falando do nome mais falado na Bíblia, mais de 1000 vezes. Ele não era o filho preferido de Jessé. Ele não era. Mas ele lembra o seu pai. Vemos um traço interessante de Davi, uma honra à sua casa. Mas depois Davi fala sobre si. Ele fala, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó. Ora, ora, Davi não subiu ao 7º céu. Nós não temos relato de Davi ter subido aos céus, como Paulo. Davi não teve visões de epifania. Onde é que Davi subiu? Davi olhava talvez as colinas, olhava Israel, e via pela sua pequena estatura. Ele não era um homem muito alto, como Saul era, mas ele olhava e dizia, olha onde Deus me levou. O Salmo 131, versículo 1, Davi fala o seguinte, Senhor, o meu coração não está inclinado a grandes coisas. O meu coração não é orgulhoso, não é arrogante. O meu olhar não é arrogante, eu não ando à procura de coisas enormes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse cara é o rei de Israel. Davi está dizendo nas suas últimas palavras, eu fui elevado, eu estou lá em cima, lá em cima. Ele sabia da posição dele. Não foi a primeira frase dele. A primeira frase ele lembrou de onde ele veio. Eu sou o filho de Jessé.
o menor da casa do meu pai. Vocês lembram disso? Era assim que Davi se autodefinia. Davi, talvez deitado naquela cama, refletiu, disse para o seu escriba: eu sou o filho de Jessé, mas também eu sou aquele que foi elevado para o mais alto. Olha a glória que eu vivo hoje. Olha o que o Senhor Deus de Israel fez a mim. Tanto que ele diz que ele foi exaltado. Por quê? Porque ele foi ungido do Deus de Jacó. Davi sabia a sua condição. Eu tive aqui a oportunidade nas últimas sextas, no último encontro de homens, ministrar aos homens. Eu estava dizendo para eles que uma das características do homem não é a violência, é a mansidão. Pastor, o que é manso? Ser manso é uma pessoa que sabe o poder que tem e não o usa. Um cachorro manso é aquele que você sabe que se ele quiser, ele arranca um pedaço teu. Mas ele é manso. Ele é manso. Você passa a mão na cabeça daquele cachorro e diz: essa fera pode arrancar o meu braço. Mas o cachorro está lá lambendo o teu braço, rola no chão. Ele é manso. Ele tem ideia do poder que ele tem. Davi sabia o poder que ele tinha. Davi sabia que ele era um homem poderoso e nas suas mãos estava o poder de vida e de morte. Mas ele, logo após dizer que ele é uma pessoa elevada, porque o Deus de Jacó o elevou, ele diz: eu sou um suave salmista de Israel. Parece uma contradição. É uma viagem que Davi está fazendo. Ele se olha o filho de Jessé, o homem que chegou lá em cima, mas ao mesmo tempo ele é o suave salmista de Israel. Engraçado, né? Davi poderia dizer o guerreiro forte. Ou como as músicas que as mulheres cantavam naquele período diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou o quê? Dezenas de milhares. Ele podia dizer isso. Eu sou o guerreiro que venceu, aquele que matou dezenas de milhares. Não. Davi na sua velhice reflete sobre si e diz: eu sou o suave salmista de Israel. Suave salmista de Israel. Manso. Manso. Estou lá em cima, mas sou suave. Sou só um salmista. Sou aquele que cantarola. Sou aquele que cria canções ao Senhor. Sou aquele que entende que eu ainda continuo sendo o menor da casa do meu pai, mas estou elevado. Por quê? Porque o Deus de Jacó me levou. Essa é a primeira reflexão que Davi faz acerca de si e que nós devemos fazer acerca de nós. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, aonde eu cheguei, aonde eu quero chegar, é graças ao meu Deus. Mas eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. E eu sempre me coloco numa posição de humildade. Sempre. Somos aprendizes. Ainda somos os menores. Para que o nosso coração não triunfe e ache que tudo que a gente vier conquistar é pela força do nosso braço. E nunca é. É tudo graças ao mover sobrenatural de Deus. Tudo. Davi continua sua reflexão acerca da sua vida e as suas últimas palavras no versículo 2. Pode passar para o versículo 2. Onde ele fala: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Eu amo esse versículo. Sabe por quê? Porque eu me lembro do Davi, do capítulo 6. O Davi que quando a arca bambeou da aliança, e Uzá botou a mão e foi fulminado, ele ficou morrendo de medo do Espírito de Deus. Ele se apavorou de tal forma que ele disse o seguinte: mande a arca para a casa de Obed-Edom, ela que fique lá. Se acontecer algum problema, que mate ele, né? Não a mim. Vai que eu toque sem querer, vai que eu descumpra. Só que quando a arca foi levada para a casa de Obed-Edom durante 3 meses, ele foi extremamente abençoado. Aí adivinha o que é que Davi fez? Traz de volta.
Quero para mim de novo. Pode trazer para mim. O medo que ele tinha do Espírito do Senhor, e não é um temor, é um medo mesmo, foi quebrado. E esse relacionamento com o Espírito do Senhor foi tão forte, a ponto de Davi dizer: o Espírito do Senhor fala por meio de mim. Sabe por que ele fala? Porque a palavra dele está na minha língua. Características de um homem e de uma mulher de Deus. Ele se alimenta da palavra, ele ama a palavra. A palavra está escondida no seu coração, ela é fortificada na palavra, porque a palavra é a verdade. João 17:17. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Não existe um homem ou mulher maduro espiritualmente que não se alimente da palavra. Davi tinha esse entendimento. A palavra do Senhor estava na língua dele. Segunda reflexão que ele faz. Esse Davi evoluiu bastante. Ele já não é mais aquele Davi que tinha medo do Espírito de Deus. Ao contrário, ele entendia que o Espírito estava dentro dele. O Espírito se move através de mim, de tal forma que eu falo da boca dele. Eu falo, eu verbalizo. Fantástico. Eu me espanto ainda quando eu converso com crentes que dizem: pastor, eu sinto tanta dificuldade de ler a Bíblia. Me bate um desespero, porque eu fico imaginando como é a vida ordinária desse indivíduo e dessa indivídua sem alimentação da palavra de Deus. Quais são os referenciais que ela tem? O jogo da vida, eu sempre volto para ele. A gente tem tanto recorte de internet, tem tanta explicação nova sobre os textos da Bíblia, tem tantas reflexões acerca da palavra, que se você vai para a palavra, você já diz assim: qual interpretação eu vou escolher hoje? Tal. A do corte do Jesus Copo, do fulano de tal, do podcast Amor de Jesus, do divertido, não sei o quê, positivamente, Ubi, não sei o quê. Não estou dizendo que é ruim assistir podcast. Eu estou dizendo que tem uma geração de crente que é alimentada espiritualmente só por podcast, por recorte da interpretação que alguém tem. E a gente não pode esquecer que a internet ainda é um mercado onde as pessoas estão gritando de todo jeito. Então elas querem chamar a atenção de todas as formas. E a forma mais fácil de você chamar a atenção de um crente é dizer o seguinte: você leu a Bíblia errado o tempo todo, eu tenho interpretação sobre esse texto. Quem nunca pegou isso aí? Quem nunca viu um corte da internet dizendo isso? Você leu esse versículo sempre errado, não quer dizer isso. Aí quando você abre, você diz: rapaz, isso não quer dizer nada. Eu fui pego por um clickbait. Me espanta um crente que não ama a palavra do Senhor, que não acredita no poder sobrenatural que há nessas palavras, que não se alimenta e não sente sede e fome dela todo dia. É um exercício. Davi entendeu isso, por isso Davi pôde escrever acerca disso, por isso que Davi é lembrado. Versículo 3, vamos ver a terceira coisa que Davi falou acerca de si. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus. Justiça e domínio. Justiça e domínio. Eu li um livro de um escritor americano, eu estava tentando lembrar o nome dele. É Eric, e não me lembro o segundo nome dele. Os irmãos me perdoem, depois eu vou pesquisar você. Esse livro é um livro mais avançado no estudo da teologia acerca da vida de Davi. E ele faz algumas simbologias de Davi muito interessantes. Uma das simbologias que ele faz é acerca dos 3 inimigos de Davi. E eu achei curioso na época que eu li esse livro, que ele dizia assim: quem são os 3 inimigos de Davi? Aí a primeira coisa que a pessoa pensa é, talvez Saul, quem mais? Golias. Quem seriam os inimigos de Davi? E é legal que no livro ele mostra 3 grandes inimigos de Davi. Os 2 primeiros é o urso, o leão e, em terceiro lugar, Golias. E o autor mostra por que o urso, o leão e Golias simbologicamente são os 3 inimigos de Davi. No começo da sua caminhada, para conseguir ganhar autoridade, ter um argumento
plausível para enfrentar Golias. Diante do rei, Davi disse: eu acho que eu consigo enfrentar esse gigante aí, porque eu já enfrentei um leão, um urso, e eu detonei os dois. Você imagina o cara falando isso, o meninozinho chega lá, ruivinho, não tão alto, bonitinho, do olho clarinho. Eu matei o leão e matei a ursa lá. O Senhor me deu força, autoridade, poder, eu fui lá e matei elas. Esses dois inimigos já eram impossíveis de serem vencidos. Que está um gigante. Simbologicamente, gente, na palavra, o urso, o leão, tem um significado muito interessante. Eu queria que vocês chegassem mais profundo nisso comigo, certo? O que é o urso na palavra de Deus? Lamentações, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, mídia. Foi para mim como o urso à espreita, como um leão pronto para atacar. O que é que o urso é? O urso é a força bruta. O urso é a violência. O urso é aquele que mata pelo abraço. Vocês sabiam disso? O urso é aquele que te mata pelo abraço. Ele não precisa necessariamente te bater, mesmo sabendo que te batendo ele te detona. Ele gosta de matar abraçando, como um amigo falso. Ele gosta de matar no abraço, para mostrar o poder dele sobre você. Provérbios 17, versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato na sua tolice. É melhor você enfrentar um animal extremamente poderoso e agressivo do que um insensato quando ele é tolo. Daniel, capítulo 7, versículo 5. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. O urso é devorador. O urso é a brutalidade. Talvez o grande inimigo de Davi, o primeiro deles é a sua própria violência, a sua capacidade de matar. Quem não lembra o episódio, nos primeiros capítulos de 2 Samuel, onde ao saber da morte de Saul, o mensageiro informa: olha, eu matei aquele que tentava te matar. E Davi, tomado por uma indignação e por uma raiva, diz: matem esse homem. Por quê? Porque ele feriu aquele que foi escolhido por Deus. Davi era duro. Talvez Davi lutasse contra a sua própria violência. Então o primeiro inimigo de Davi é a sua própria noção de justiça, como diz o capítulo 3, o versículo 3 das suas reflexões acerca de si. O segundo inimigo de Davi é o leão. O que é o leão, pastor, na palavra de Deus? Gênesis 49, versículo 9, versículo 10. Gênesis 49, 9 e 10. Judá, um leãozinho da presa você subiu. Meu filho, ele se agacha e se deita, como leão e como leoa. Quem o despertará? Justiça e domínio. É isso que Davi fala. O leão é dominador. Ele está dizendo o seguinte: o leão deita e repousa. O leão não é violento somente. O leão é autoridade. O leão é o poder manifesto. Que inimigo forte é o leão. Talvez quando Davi foi refletir sobre justiça e sobre domínio, ele disse: eu preciso enfrentar esse inimigo que é o urso, que significa o quê? A minha violência. E o leão, que significa o meu domínio, a minha capacidade de mandar, a autoridade que eu tenho debaixo das minhas mãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Leiam comigo aí no telão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mídia, abre aqui. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Domínio, domínio.
O diabo fica como um leão, fazendo roar do seu lado, dominando o espaço, procurando uma forma de te dominar, procurando uma entrada para te destruir. Ele não é violento como o urso, que chega batendo e abraçando. Ele chega conquistando espaços, ele chega avançando nas brechas, ele domina. Daniel 6, Daniel na cova dos leões, todo mundo conhece. O que é que o leão significa ali? O leão é um lugar de morte. O encontro de leões significa que você vai ser devorado. Provérbios 28, versículo 1. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Olha que característica interessante do leão, a intrepidez. Intrepidez é a capacidade que você tem de fazer as coisas sem qualquer tipo de receio, sem qualquer tipo de barreira, sem qualquer tipo de impeditivo. Intrépido, vai lá e faz. Tem a ver com o quê? Com domínio. Então, segundo inimigo de Davi, quando ele reflete sobre justiça e domínio, é o que? A sua capacidade de mandar. Davi tinha que controlar isso nele. Eu imagino o coração do rei, quando viu Betseba tomando banho, e dizendo, essa mulher pode ser minha. Por quê? Porque pode. Poder é meu, o domínio é meu, a vontade é minha, eu sou o rei. Se você vê hoje jogadores de futebol, personalidade, sendo esse tipo de atitude, com o pequeno poder que tem nas mãos, imagina um indivíduo que tem poder de vida e de morte. Imagina um indivíduo que vira canções na boca das pessoas, naquela sociedade. Ele é o rei. O terceiro grande inimigo de Davi foi Golias. E o autor desse livro vê Golias como a carne. E eu acho fantástico isso. Por que Golias é a carne? Porque Golias é a manifestação do fisical, do físico. Golias era gigante, Golias era volumoso, Golias era forte, Golias era violento, Golias era dominador, e Golias tinha uma boca que amaldiçoava. Golias proferia aberrações. Golias tinha lábios profanos. Igual o livro de Apocalipse fala no capítulo 13 do Anticristo. Lábios que profanam. Lábios que falam coisas de aberração, de ofensa ao Deus. Esse é Golias. Golias é a carne. Golias é a carne. Tudo em Golias reflete a carne. Que inimigo forte é esse? Ele chegava, falava, vociferava, dizia, não tem nenhum homem aqui para me enfrentar. E a palavra dele de ofensa fazia o quê? Com que todos os homens recuassem. Golias é a manifestação da carne. Então, quando Davi está refletindo acerca de si, e ele fala que precisa enfrentar a justiça e o domínio, ele está falando sobre a carne. Essa é a simbologia. Versículo 4. Pode voltar para Samuel. 2 Samuel 23. Isso. É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Esse é o Davi salmodiando. Davi está falando outra característica sobre si. Ele é aquele poeta, é aquele cara do Salmos 37, o homem do Salmo 113, é o que reflete acerca da natureza, é o que vê a glória de Deus na manifestação, é o cara que gasta tempo refletindo. Esse mesmo homem que no pensamento anterior reflete sobre o seu poder e seus inimigos, sobre a justiça e sobre o domínio, ele salmodia.
Ele é o cara que fala sobre deitar em pastos verdejantes e guiar mansamente águas tranquilas e refrigerar a alma. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ainda que a terra, se no de um monte se abalem, há um lugar em Deus. Esse é o Davi contemplativo. Abram em Salmos 37, versículos 5 e 6. (37, 5 e 6). 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmodiando. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Davi está salmodiando. Ele está dando as características dele nas suas últimas frases para que a gente reflita hoje em 2024. Olha a quantidade de informação que Davi está trazendo em poucos capítulos. Mas Davi também reflete sobre a sua própria casa. E no versículo 5 de 2 Samuel, capítulo 23, ele reflete sobre a sua própria vida secular. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois ele estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Bom, a casa de Davi não era nem um pouco organizada. Eu posso dizer para vocês. Ao contrário, os filhos de Davi causaram muito problema a ele. Vou dar um exemplo para vocês aqui dos problemas que os filhos de Davi causaram a ele, certo? Vão guardando aí. Aminon, filho de Davi, estuprou sua meia-irmã Tamar. Ele era o filho mais velho de Davi. Cometeu um ato abominável, estuprou sua meia-irmã, em 2 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 14. Esse evento do estupro desencadeou uma série de tragédias na família de Davi. Segundo o filho de Davi, Absalão, era vingativo, era assassino, um homem lindíssimo, era irmão de Tamar. Ele vingou o estupro da sua irmã, assassinando quem? O seu irmão Aminon, segundo Samuel 13, do 23 ao 26. Esse ato dele de vingança resultou na sua fuga e no seu exílio. Anos depois, Absalão se rebelou contra o seu pai, Davi. Ele tentou usurpar o trono de Israel. A sua revolta levou a uma guerra civil e eventualmente a sua morte. Adonias, outro filho, tentou também usurpar o trono. Após a morte de Absalão, Adonias, outro filho de Davi, tentou se autoproclamar rei. Ignorou a promessa de Davi de que Salomão sucederia. Essa tentativa de golpe foi frustrada por Davi e seus aliados. Tamar, a filha estuprada, viveu a vida toda dela marcada pela desonra, pelo sofrimento, por causa desse incidente de estupro. E temos Salomão, o rei que veio a posteriori de Davi, cuja bênção foi herdada do pai. E como pedido de graça ao Senhor, foi sabedoria que lhe foi entregue. Salomão era perverso, Salomão gostava da luxúria, Salomão gostava da vida errante, Salomão gostava dos braços de amantes, as quais ele se entregava por completo, andando na beira da faca, que nem o seu pai, a ponto de erguer altares a deuses estranhos. É engraçado que acerca da reflexão sobre a sua vida, Davi escreve sobre a sua própria casa. Não está por acaso a minha casa arrumada? Não, Davi, não está. Não está. Ah, rei, nesse período da sua vida, o rei era abraçado por uma jovem para dormir com o calor dela. Após sua morte, o seu filho quis casar com ela, porque casando com ela, ele acreditava que poderia herdar o trono, porque ele estava, afinal de contas, casando com a concubina do pai. Uma casa bagunçada, tanto poder, tanta honra, tanto domínio, tanto exercício de justiça, tantas vitórias conquistadas,
Davi venceu 3 inimigos fortes que a gente acabou de ver aqui, sem contar os outros inimigos físicos que Davi enfrentou, fora Golias. A multidão de vitórias que Davi conquistava, que geraram a fúria de Saul, que tentou grudá-lo na parede com lança. Davi não via Saul como um inimigo. Davi viu Saul como um homem ungido de Deus, cheio de demônios, as quais ele via porque ele tocava a harpa e via os demônios saindo do corpo dele. Um homem que estava dominado por uma injustiça tremenda e por um espírito de maldade, mas ele não via como inimigo, tanto que ele teve chance de matar Saul e não matou. Esse Davi combativo, esse Davi dominador, não tinha ordem na sua própria casa. Quantas pessoas são assim? Quantas histórias de pastores nós temos assim? Homens de Deus conseguem construir igrejas gigantescas, com rebanhos imensos, mas dentro da sua própria casa. O escárnio, a imoralidade, a desonra, o desapego à palavra de Deus. Às vezes são confrontados pelos próprios filhos, dizendo assim: meu pai gastou mais tempo com a igreja do que com a sua casa. Vocês já ouviram isso na internet? Eu já vi isso fisicamente sendo falado. Meu pai gastou mais tempo na igreja do que com a gente. Ele cuidava de todas as ovelhas e nós éramos desgarrados, andávamos do jeito que a gente queria, com aquela velha crença de que filho de pastor é pastorzinho, né? É neto de Deus. E não é. Ah, Davi, nas suas últimas reflexões, banhado por uma ilusão acerca de si também, o filho de Jessé, o pequeno, o menor da casa do pai, aquele que sabia que o Espírito Santo de Deus falava pela sua boca, que tinha apego à palavra de Deus, aquele que entendia a justiça e o domínio, que sabia quem eram os seus inimigos, aquele que salmodiava e construiu os mais belos salmos e canções que a gente até hoje transforma em canções nas nossas igrejas. Davi não conseguia controlar um inimigo chamado sua própria casa, sua própria família, sua própria herança. Esses foram os problemas de Davi. Eu fiquei pensando sobre o meu pai ontem, no seu aniversário. Quais pensamentos ele tinha acerca de mim? Minha mãe não me viu, pastor. Não. Minha mãe faleceu em 2010. Eu era ateu na época. Eu sou um homem da ciência, sou historiador. Então, eu sempre fui marcado por pesquisa científica, arte e ciência, racionalidade. Minha mãe não me viu aqui pregando, não teve essa capacidade. Eu imagino minha mãe escrevendo talvez as últimas frases dela e avaliando a sua família, dizendo: tenho 3 filhos servos de Deus. Tem não, mamãe. Vou dizer: meu filho Dimitri é um homem de Deus. Eu não era um homem de Deus, eu era inimigo de Deus. Eu imagino Davi refletindo acerca de si, olhando para os seus filhos, escrevendo acerca disso, dizendo: não é a minha casa não é arrumada? Não é. E isso passou para a sua geração posterior em Salomão, que apesar de toda a sua sabedoria, caía na sua própria carnalidade. Golias continuava vencendo Salomão, apesar de nunca enfrentá-lo fisicamente. Golias alugava um espaço na cabeça de Salomão, ele era carnal. Para encerrar a sua reflexão acerca da sua vida, e porque a gente chega ao fim da aventura de Davi, Davi reflete nos versículos 6 e 7, sobre os filhos de Belial. Por favor, mídia, 2 Samuel 23, versículos 6 e versículo 7. Os homens malignos serão todos lançados fora, como os espinhos. Que engraçado, Davi estava refletindo também acerca dos seus filhos. Pois não podem ser tocados com as mãos. Versículo 7. Mas quem quer tocá-los, se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo onde ali estão. Vou abrir para vocês uma outra versão, que fala o seguinte termo, certo?
Os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora. Durante muito tempo, os estudos teológicos encaravam esse termo Belial como um demônio. Como se Davi estivesse dizendo, os filhos da entidade demoníaca Belial. Ao longo das traduções, vocês viram que essa tradução que nós estamos utilizando, que eu creio que seja a ACC, ela já fala sobre impiedosos, maldosos. É porque o termo Belial depois foi atualizado para filhos da perversidade, filhos da iniquidade, filhos da inutilidade. E é interessante Davi encerrar a sua reflexão sobre a sua vida falando sobre isso. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: existe maldade no mundo, e eu reflito sobre essa maldade, e eu quero dizer que o Senhor prevalecerá sobre essa maldade. O mal será destruído. Os filhos de Belial, os filhos da perversidade, eles serão esmagados. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, há uma citação acerca dos filhos de Belial. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O que é que significa filhos de Belial? Significa que estão dizendo que os filhos de Eli eram iníquos, eles eram perversos, eles eram pecaminosos. 1 Samuel 1,16, quando Ana está na igreja, lá no templo, orando, pedindo a Deus um filho: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. O profeta imaginou, o sacerdote imaginou que ela estivesse bêbada, e disse: você é uma filha de Belial? Ela disse: não me tome como filha de Belial, não me tome como uma iníqua, como uma perversa, como uma bêbada, como uma pessoa que está em pecado. Eu não sou. Deuteronômio 13, capítulo 13, versículo 13. Que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. O termo que é usado aqui, na outra versão, é Belial também. No Novo Testamento aparece Belial também, só num termo, em 2 Coríntios 6, versículo 15. Paulo fala já sobre Satanás, como os filhos de Satanás, os filhos de Belial. É engraçado essa montanha russa da reflexão da vida de Davi. Davi começa tão positivo, falando sobre sua origem, filho de Jessé. Ele fala sobre o fato dele estar sentado num lugar altíssimo. Eu imagino Davi fazendo aquele exercício de olhar para as colinas e ver o tamanho do poder de Deus, e o tamanho do poder de Deus conferido a ele, da autoridade, do domínio que Deus deu a ele. Afinal de contas, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero trazer uma outra explicação para vocês teológica acerca desse termo, certo? Muita gente fala: Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha todas as inclinações do coração dele de acordo com Deus. Isso não é verdade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Saul era um homem segundo o coração do povo. Saul foi elevado a rei pelo povo. Então agora teria um rei segundo o coração de quem? De Deus. Davi seria um rei segundo o coração de Deus. Saul era um rei segundo o coração do povo. É por isso que Saul era bonito, alto, forte, porte real. Davi não era isso. Mas Davi era um homem que era segundo o coração de Deus. Ah, pastor, você está dizendo então que as inclinações de Davi são todas erradas? Não. Davi tinha arrependimento, Davi tinha entrega, Davi tinha humilhação, Davi tinha todas essas características. Davi refletiu acerca de si, e nós precisamos refletir acerca de nós. De onde nós vimos? Quem nós somos de verdade? Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso papel no reino de Deus? Para que nós estamos aqui? Refletir acerca do nosso ministério. Para que eu estou numa igreja? A quem eu sirvo? Eu esquento bancos?
Eu sirvo a minha comunidade, aqueles que vêm aqui à nossa comunidade? De que forma eu sou relevante na minha igreja? Eu estou sempre com a boca aberta, esperando as coisas serem entregues a mim? Eu também sou abençoador? Quais são as lutas que eu travo? Eu consigo defini-las? Quem são os meus inimigos? Ou eu pego as minhas lutas, os meus pecados, as minhas carnalidades, eu as enterro, ou as escondo embaixo de um tapete, acreditando que eu nunca vou visitá-las, e sendo derrotado por elas todos os dias. E 1 João nos fala que se não há mudança, não há conversão. Precisamos abandonar as práticas pecaminosas. E para entender quem são os nossos inimigos, nós precisamos compreendê-los, enxergá-los, se possível compartilhá-los com as nossas lideranças. Refletir sobre a vida. Refletir sobre a vida. Muita gente acredita o Salmo 90 a Davi, mas não é, de Moisés. No versículo 12, Moisés faz uma reflexão. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. É Moisés quem está falando isso. Refletindo acerca da sua caminhada. Nem todos os salmos são de Davi, tá, gente? Amém? Amém. Refletir acerca da vida. Refletir acerca da sua caminhada. Gaste tempo pensando sobre si. Avalie aquilo que você precisa avaliar. Mude aquilo que você precisa mudar. Não siga o jogo da vida, acreditando que você precisa estar numa fila indiana, onde todas as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, e eu preciso traçar, simplesmente acompanhando as suas pegadas. Não é assim. O nosso desafio é nós, diante das demandas que nós temos para esse mundo agora, permanecermos fiéis na palavra do Senhor, no cumprimento da sua vontade, no entendimento daquilo que é eterno, na alimentação diária e constante através da nossa devocional, da sua palavra. Reflitam sobre a vida de vocês, reflitam sobre o papel de vocês na igreja. Para quê? Para que vocês consigam contar os seus dias e conseguir graça, misericórdia, relevância. Vocês não foram escolhidos em vão. Vocês não são um número perdido, ao qual o Senhor pegou e chamou na massa, e vocês estavam lá no meio da massa. Não! Vocês são amados e amadas do Senhor. Ele tem um projeto para você. Assim como foi com Davi, será na sua vida. Senhor, eu quero viver coisas grandes, eu não vou botar meus olhares nas coisas grandes, mas eu quero viver coisas relevantes para o teu reino. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus são relevantes nas suas comunidades, nas suas portarias, no recebimento, no cafezinho, no abraço, no acolhimento, na diaconia. Às vezes são servos e servas invisíveis, anônimos, não têm títulos, mas são lembrados. Acredito que no memorial do Senhor, quando você chega lá no céu, Ele diz: eu te conheço pelo nome, porque a palavra dele diz que Ele nos conhece pelo nome. Servo bom e fiel, servo bom e fiel. Como é bom avaliar a tua vida e ler a tua caminhada e ver que a sua vida foi fantástica. Façam um testemunhal da vida de vocês. Avaliem aquilo que precisa ser avaliado. Redefina aquilo que precisa ser redefinido. Não há idade para isso. Não há tempo hábil para isso. O tempo é hoje, a hora é agora. Façam esse exercício. Façam o que Davi disse no seu versículo 2, do capítulo 23, de 2 Samuel. Sejam encharcados da palavra de Deus. Se entupam de palavra de Deus, de Bíblia. Quanto mais Bíblia você tem, menos carnalidade você tem. Quanto mais a Bíblia está nos seus lábios, menos apreço pelo mundo você tem. Mais desapego às coisas seculares, carnais, mundanas, voláteis você tem. O nosso desafio quanto pastores
Nosso desafio enquanto Batista, Igreja Batista Ágape, enquanto povo de Deus, é fazer com que vocês entendam a relevância na vida de vocês. Por mais que você se ache menor, por mais que você se ache mais pequenininha, o mais pequenininho na casa do Pai, há uma história a ser contada sua. E eu estou ansioso para ver a história de vocês. Nós estamos ansiosos como comunidade a ver vocês florescendo, contando os feitos que o Senhor fez na sua vida ordinária, no seu dia a dia. No dia que você foi comprar o pão e você abençoou alguém. No dia que você foi para uma academia, alguém perguntou alguma coisa e você evangelizou essa pessoa, simplesmente falando uma coisa muito simples, sem qualquer rebuscamento, sem nada, só a palavra de Deus. Quando você abençoou alguém na rua e disse: Jesus te ama, e você não sabe o tamanho do significado que isso gerou na vida dela. Quando você abençoa um irmão ou uma irmã sua com uma oferta generosa, de qualquer valor, mas que tem um significado profundo. Quando você doa fraldas, quando você doa oferta, quando você doa abraço, quando você doa tempo, telefone, WhatsApp. É a história da sua vida que está sendo escrita, é o seu memorial que está sendo redigido, é relevância. Não acredite que isso é pequeno, não é. Isso é gigante, gigante. Que o Senhor Jesus promova nessa noite, para quem está nas suas casas nos assistindo, para vocês que estão aqui na comunidade, a capacidade e a vontade de sermos relevantes para o reino de Deus. Eu acredito, o Senhor Jesus vendo a nossa história e se empolgando junto conosco, de cada feito maravilhoso, de cada reflexão que você fez, de cada acerto e de cada erro que você infelizmente não conseguiu chegar até lá. Mas vamos com força, seguindo, olhando para o nosso alvo, para aquele que é perfeito. Nós temos um modelo perfeito, a quem nós olhamos e dizemos: queremos ser igual a Ele. E é o Senhor Jesus, aquele que não erra, aquele que não tem pecado, não para sobre Ele sombra de maldade alguma. Que o coração de vocês seja transbordante, inundado da verdade de Deus. Queremos ser relevantes, queremos ser uma igreja relevante, queremos ter jovens, homens, mulheres, velhos relevantes, aquecidos, que causam significado. Eu nunca vou esquecer, no último evento de mulheres aqui, uma Maradona fazendo vaso. Quanto significado teve naquilo? Um vaso. Um homem sem experiência em fabricação de vaso. Pessoas dizendo: eu fui edificada por você fazer aquele vaso. Eu fui edificada, ministrada. Tantos palestrantes dando palestras maravilhosas, nós assistimos. Testemunhos de vida riquíssimo. O Maradona fez um testemunho maravilhoso sem precisar abrir a boca. Isso reflete na eternidade, isso é fantástico. Relevância. E para promover relevância precisa ter disposição. Que o Senhor Jesus promova em nós essa vontade, esse interesse de querermos ser relevantes, de querermos ter uma história construída nele, para que quando a gente vier um dia refletir no nosso quarto, no nosso leito de morte, na nossa passagem para a vida eterna, a gente diga o seguinte: eu combati o bom combate. Você possa olhar para trás e dizer: eu guardei a minha fé, eu me mantive forte, firme, fui relevante. Foi uma aventura fantástica, Senhor. Agora eu estou pronto para viver outra aventura fantástica contigo na eternidade. Esse é o nosso desejo. Amém? Vamos orar? Entregar esse culto ao nosso Deus? Feche seus olhos. Fique em pé. Ah, Senhor Jesus, tudo é para Ti. Tu é a glória. Tu é digno de todas as coisas. Nós entregamos a Ti a Tua palavra. Entregamos a Ti os nossos corações, a nossa vida, para que o Senhor promova em nós relevância. Nós queremos, Senhor, mais do que ouvintes, ser praticantes da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, na Tua casa, fazer significado na vida das pessoas que aqui nos visitam. Nós queremos fazer significado e levar a Tua palavra e sermos testemunhas vivas de Ti, como cartas vivas lá fora. Nós queremos, Senhor, olhar para trás, refletir sobre a nossa vida e ver a Tua poderosa mão atuando sobre nós. Visita cada homem, cada mulher, cada jovem, cada velho, cada idoso, cada adulto que está aqui na Tua casa, que talvez, Senhor, esteja procurando um significado,
talvez, Senhor, esteja olhando para a sua vida e vendo a sua vida numa mesmice. Traz, Senhor, significado eterno para a vida dessas pessoas. Elas são importantes. Elas são parte fundamental nessa construção que está acontecendo. De forma sobrenatural, o Senhor as alcançou para que elas sejam relevantes nesse mundo. E para que elas reflitam a tua glória, como Davi refletiu. Nos ensina, Senhor, nos ensina a todo dia ver o dia como especial, a todo dia entender a tua misericórdia, a tua graça derramada sobre nós, e que a tua palavra nunca saia, Senhor, do nosso coração e dos nossos lábios, porque é através dela que a gente entende o teu querer, o teu mover, a tua vontade, e aquilo que nos aguarda para o futuro. Cuida da nossa vida, da nossa volta, e nós amamos o Senhor de forma muito profunda. Em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, Igreja de Jesus, desde agora, para todo sempre.